Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. Seria o melhor para ele que lhes amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ele vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, As Senhor. palavras do Santo Evangelho possam perdoar os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje as leituras são muito de ordem prática, então a gente vai ter que reler e depois que já está escrito o que é o mais importante, né? Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bom sentimento para o Senhor, para com o Senhor, e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Qualquer tipo de autoridade nessa terra deve estar submissa ao Senhor, que é o Senhor de tudo. Por mais que tenha tido, ao longo dos séculos, uma tentativa de separar Deus do poder público, isso é um crime com o Criador. Hoje, cada vez mais, existem leis que impedem o poder público civil de ajudar igrejas, como se fosse algo a mais, separado, esquecendo que a igreja toma conta da alma, que a igreja que cuida de quem está depressivo, de quem quer suicidar, de quem está doente, é a igreja que estrutura a família. Como que um poder civil pode ter a coragem de criar leis contra aquela que sustenta a sociedade no ápice da sua existência, que é a alma? Então, qualquer autoridade política civil também deve rezar muito para entender que tudo deve ser para o bem comum. E o bem comum é o conjunto de bens que faz com que o ser humano possa crescer em virtude. De que adianta enfiar coisa no ser humano de comida, bebida, festas, e a alma ficar doente? O que isso vai fazer da vida dele, se não for investido na igreja? E nós, cristãos, temos que lutar cada vez mais a favor dos nossos direitos. Os direitos da igreja, que é mostrar que Estado laico não é Estado ateu. Estado laico é que você pode ajudar todas as religiões, né? Mas principalmente aquelas maiores, como é o catolicismo, depois vem os evangélicos. Então aqui tem um bom senso. É muito grave o julgamento de quem desdenha daqueles que são cristãos, ou não se esforça a usar os bens comuns para o crescimento espiritual do povo. E isso requer sabedoria, né? Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas, pois os pensamentos perversos afastam de Deus e seu poder posto à prova confunde os insensatos. Então, que a pessoa que decide ser má sempre se afasta de Deus. Essa nós temos uma lei na alma, chama sinderese, que é evitar o mal e fazer o bem. E existem as paixões corporais que às vezes apontam para o mal. Se nós somos pessoas virtuosas, vence a alma e segura.
nosso ímpeto de pecado. Se nós somos viciados, vence o corpo e faz o mal e afasta a graça de Deus, né? A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que a ensina foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se e sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios. A sabedoria é um dom que faz a gente ver o mundo com os olhos de Deus. Entende tudo que acontece dentro de uma sabedoria divina. E aí, quem é sábio consegue entender mais rápido o bem que Deus tira de um grande mal. Como, por exemplo, o tornado naquela cidade, né? Rio Iguaçu, que destruiu, né? O primeiro ímpeto. Por que Deus permitiu isso? Porque o povo sofre, né? Inclusive, eu publiquei já o Pix da paróquia, e também de um padre que está ajudando as pessoas lá. Mas eu vi uma entrevista de uma mulher que dizia que na hora do tornado a igreja estava cheia, a igreja não foi destruída na hora da adoração. E ela dizia, vamos fazer com que aprendamos desse momento, né? Para crescermos não só, de novo, economicamente, mas espiritualmente. Então, é uma mulher que falou com sabedoria. Ela não só viu o lado ruim, mesmo de uma catástrofe tão terrível, mas também disse, vamos agora aproveitar para crescermos também espiritualmente, que é o que importa, né? A sabedoria, pois Deus é testemunho de seus pensamentos, investiga seu coração, segundo a verdade, e mantém-se à escuta da sua língua. Antes mesmo da palavra vir à boca, Deus já sabe. Salmo 138, né? Vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento e levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. A palavra chegou na minha língua e já o Senhor a conheceis inteiramente. Aqui também, esse salmo é para nos ensinarmos a rezar. Tem gente que faz besteira, erro, chega na igreja e fica retraído, como que querendo esconder aquilo. Ou então você está na capela e entram pensamentos de raiva, de ódio ou impuros de relação sexual, até com santos já ouvi gente, até com Nossa Senhora. E a pessoa começa a ficar assustada, se sentindo nada, começa a querer esconder isso na oração. E aí vira uma batalha terrível na mente e depois não rende nada. Qual é a vacina quando tem pensamentos ruins na capela ou impuros? Olha para Jesus e diz, essa sou eu. Olha o que eu tenho para te oferecer hoje. São só esses pensamentos ruins, impuros. Se a sua graça não vier, eu continuarei assim. Eu preciso de ti para mudar. Rasga o peito, porque antes de tudo ele já sabe, né? E esses pensamentos intrusos não são pecados, na verdade, são tentações. E o demônio também pode entrar na imaginação, viu? Ele sabe das suas fraquezas e ele entra. Um dos ataques do demônio chama-se obsessão. Obsessão, ele entra dentro da memória e imaginação. Ele não pode ir no intelecto e na vontade da alma, mas aqui no cérebro ele pode entrar, né? Tanto a vexação, que é dos sentidos, quanto da mente, a obsessão. Então, às vezes, ele pode tentar ali na hora da capela. Mas como você já sabe que você é muito mais conhecido por Deus do que você conhece a si mesmo, você rasga o peito, porque aí você quebra o poder do demônio. O demônio está querendo te deixar sem jeito,
Mas a humildade arrebenta tudo. A humildade deixa o demônio amarrado. Então é uma das táticas, né? A outra, quando for pensamento de ciúme, de inveja, estúpido, ria de você. Começa a rir de você. Imagina você olhando você com inveja, de bico, querendo a coisinha do outro, querendo ter feito uma coisa que, né? Querendo ter sido chamado para alguma pastoral, para alguma coordenação. Começa a rir de você. Fala, olha que ridículo. É outra coisa também que faz o demônio perder a força. Tudo que é de humildade mata o demônio, arrebenta ele. E o Evangelho? Jesus disse a seus discípulos, é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalo. O que é escândalo? Levar o outro a pecar. Pode ter o escândalo de você dar um conselho errado, a mulher que às vezes no casamento e o marido abandona, você vai lá e arruma outro logo para cuidar dos seus filhos. Você vai ficar sozinha. É um escândalo. Ai daquele que escandaliza. Se ela faz isso e entra no pecado por causa de você, poderia depois reverter, né? É diferente de você falar, tenta nulidade, vê se há nulidade no seu caso. Aí é outra coisa. Mas mantenha seu matrimônio até segundas decisões, né? Um conselho, uma postura, uma roupa que você usa, que leva o outro a pecar, que leva o outro à concupiscência. O que mais? Ideologias, você ensinar coisas às crianças, ideologia de gênero, falar que aborto é tal. Isso é um escândalo. Com criança, então, nem se fala, né? Não educar as crianças para a fé é escândalo. Às vezes também, coisas que não são pecado, pode ser escândalo. Estava comentando com o padre André ontem. Beber não é pecado. Padre beber não é pecado. Mas escandaliza em alguns lugares. Teve um padre de São Paulo, muito famoso, bom, que foi numa cidade do interior de Minas Gerais, sabe, no norte. E antes do evento ele foi bebeu no barzinho lá, uma cerveja, estava quente, mas... E o povo da cidade viu, e depois o evento foi terrível, todo mundo chegou. Lá no Paraná, em Roma, os padres, o bispo, até o Papa Bento, né? Fez foto. Se fosse escândalo, o Papa Bento não faria foto. O que fazer? Você tem que sentir o lugar e se vê que escandaliza, evita. Se vê que escandaliza, evita. Igual São Paulo explica na carta aos Coríntios, a carne imolada aos ídolos. Qualquer carne você pode comer, basta abençoar. Mas se você comer com alguém que diz que escandaliza, não coma. Não é isso? Então tem que tomar cuidado para sentir. Cigarro também, até cigarro, que eu detesto, não é pecado. Então tem padres muito bons que fumam um pouco. Desde a época da década de 40, eu levei um amigo meu médico uma vez em Brasília, para um padre, esse era excepcional, e ele tinha fumado, e ele foi beijar a mão do padre, e sentiu o cheiro de cigarro, e ele fechou o coração. Então tem, até porque ele é otorrino também, e para nós otorrino, cigarro é terrivelmente, né, porque dá câncer. Não é pecado realmente, mas pode escandalizar. Então, escândalo tem um leque de possibilidades. Você tem que evitar o escândalo. Ai daquele que escandaliza o pequenino, né? Levar ao pecado. A sua postura levar ao pecado. A sua decisão, tudo isso é escândalo. Seria melhor para ele que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse ao mar. Olha que gravidade, né? O padre ensinar um erro, como eu já ouvi. Não, você pode usar DIU. Não, eu te deixo usar anticoncepcional, o Mirena. Isso é um escândalo do tamanho do mundo.
Por isso que o julgamento do padre não tem fim de dor. Eu queria ser julgado com vocês. Eu não queria ser julgado com os padres, porque vai ser chicote de todo lado, porque todo mundo espera que eu fale a verdade. Se eu não falo a verdade, ainda falo a mentira, não, masturbação pode fazer, não, pode ficar junto, tendo amor, amando. Isso tudo já ouvi de padres que falaram em confissão. Isso aí, gente, você não tem noção o que pode virar isso. Deve chicote, pode participar de tal instituição. Isso foi no passado que tinha uma briga, agora não tem mais não. Vai fundo. E vai. E vai. E aí, depois chega o juízo. E quem tem mais consciência, mais chicote leva. Por isso que o nosso julgamento vai ser terrível. Terrível. Se vocês rezavam para nós já antes de entrar no ambiente do juízo, né? Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele converter, perdoa-lhe. Correção fraterna. Correção fraterna. Saber, reza antes, vê se você tem amizade com a pessoa, se você já ajudou alguma vez para ter credibilidade para corrigir. Se sim, corrija com fraternidade, com a forma fraterna. Um padre lá em Roma uma vez contou que foi receber uma correção fraterna de um outro padre, aí já faz todo um estandalhaço. Está sendo muito difícil para mim falar com você, mas é importante, senta aqui do meu lado. É muito grave. Isso não é fraterno mais não, né? Correção fraterna, fala assim, e aí, aquele dia, o que você acha daquela outra coisa? Acha que lá pode escandalizar? Tem gente que não entende sua postura, né? Então você vai criando toda uma situação para não criar um clima pesado para fazer a correção fraterna. Senão não vira correção fraterna nenhuma. E você tem que ter credibilidade. E se a pessoa se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Veja, aqui está dizendo se vier a ti, né? Que tem gente que vai lá, pede perdão, ou então perdoa uma vez, tá? E depois acontece de novo. Você não tem que ficar indo atrás toda hora. Reza pela pessoa e vê se a pessoa cai a ficha, que a atitude dela é uma atitude ruim, né? Então, se toda vez a pessoa vai lá, emburra, fica com a cara feia, não quer mais falar com você, paciência. Mas todas as vezes que te procurar, você perdoa, você dá o seu perdão, mas reze por ela, né? Mas reze sempre por essas pessoas, para que se convertam. Tem gente, por exemplo, que humilha o outro da família o tempo inteiro, fica sutacando. Você não tem que ficar perto toda hora ouvindo isso. Reza, perdoa e reza pela pessoa. E se ela pedir ajuda, você ajuda. Ponto. Né? Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Fé, que está falando no Evangelho, é a fé teologal, que vem de Deus para nós. Tem que ser pedida. Fé, eu não tenho fé. Está perdendo tempo falar que não tem fé. Não temos fé. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Dá-me uma fé vigorosa, uma fé forte, uma fé que vai até as últimas consequências. Dá-me, Senhor, aumenta a minha fé todo dia. Isso vai fazer você ficar forte, com a fé